bom dia. A reforma trabalhista pode avançar mais um passo hoje aqui no Senado. A matéria está na Comissão de Assuntos Sociais, que se reúne daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Quem tem mais informações é a repórter Dinalva Ferreira. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. Dinalva, hoje vai ser apenas a leitura do relatório da reforma, é isso? É isso mesmo, André. Esse foi o acordo feito na semana passada. O que ficou decidido é que o relator, senador Ricardo Ferraço, vai ler o relatório dele. Vão ser lidos os votos em separado, que devem ser apresentados pela oposição. Na Comissão de Assuntos Econômicos foram apresentados 3 votos em separado e vai ser feito o debate. A senadora Marta Suplicy, que é a presidente da Comissão de Assuntos Sociais, deixou claro na semana passada que toda a discussão sobre a matéria vai ser feita hoje, porque na semana que vem não vai ter mais discussão e só vai ser a votação da proposta. Foram apresentadas mais de ou quase 200 novas emendas. Para que o texto não tenha que votar para a Câmara, o senador Ricardo Ferraço rejeitou todas elas e manteve o texto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, que, só para lembrar, é o mesmo texto aprovado pelos deputados. Ferraço só faz sugestões de veto em alguns pontos da proposta, como, por exemplo, a possibilidade de que grávidas e lactantes possam trabalhar em locais insalubres. Ele também sugere vetar o trabalho intermitente e a permissão para que o trabalhador negocie jornada de 12 horas por 36. A expectativa é de uma longa reunião, só lembrando, na Comissão de Assuntos Econômicos foram quase 9 horas de debate. É isso aí, André, é com você. Obrigado, Dinalva. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Projeto que disciplina o licenciamento ambiental dos aproveitamentos de potenciais hidroenergéticos considerados estratégicos e estruturantes é o primeiro item na pauta da Comissão de Infraestrutura. Na primeira parte da reunião, a Comissão de Assuntos Econômicos sabatina Gustavo Machado Gonzalez, indicado para o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários, Alexandre Barreto de Souza, indicado para presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e Maurício Oscar Bandeira Maia, para conselheiro do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica do CAD. Depois, haverá análise de projetos, como o que cria procedimento para a recomposição de débitos de crédito rural. Na Comissão de Educação, haverá audiência pública para o lançamento da Semana de Ação Mundial 2017, que apresentará um balanço da luta nacional contra o trabalho infantil e também da iniciativa global contra o trabalho infantil e de combate à exclusão escolar, denominada 100 milhões por 100 milhões. Projeto que torna obrigatória a utilização de mecanismo de rastreamento de carga durante o transporte de materiais nucleares e radioativos está na pauta da Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Relações Exteriores do Senado e a Comissão Mista de Mudanças Climáticas realizaram nesta segunda uma sessão conjunta em homenagem aos 25 anos da Rio 92, também conhecida como Eco 92. É considerada uma das conferências precursoras para os acordos climáticos celebrados pela Organização das Nações Unidas. A Eco 92 foi realizada entre os dias 3 e 14 de junho de 1992 no Rio de Janeiro. Reuniu cerca de 30 mil pessoas, representantes de 176 países e 1.400 organizações não governamentais de todo o mundo. Durante o evento, foram aprovados documentos que, a partir daquele ano, nortearam a política ambiental em nível internacional. Entre eles, as convenções sobre biodiversidade e mudanças climáticas. De acordo com o ex-reitor da Universidade de São Paulo, o professor José Goldenberg, não foi fácil a tarefa de transformar o Rio em sede da conferência. Tive o privilégio de participar desse esforço como secretário do Meio Ambiente da Presidência da República, junto com o secretário-geral do Itamaraty, Marcos Azambuja, numa missão que foi a Washington, Nova Delhi, Tóquio e Beijing, convencer os chefes de Estado da importância da Convenção do Clima, e o que na época não foi uma tarefa trivial, mas que teve sucesso. Ao lado da Conferência sobre Meio Ambiente realizada pela ONU em 1972 na Suécia, a Eco 92 é considerada
um dos marcos na luta pelo desenvolvimento sustentável no século XX. De lá para cá, o mundo mudou. O que eram apenas previsões para um futuro distante se tornaram realidade no presente. Segundo dados da Agência Espacial Norte-Americana, o nível dos oceanos aumentou em média 8 centímetros desde o começo dos anos 90 até 2015, em função do aquecimento global. Passados 25 anos da Eco 92, fica a pergunta: qual o legado deixado por aqueles dias e pelos documentos produzidos naquela época? A ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, acredita que as ideias expressas na Eco 92 ainda pautam a agenda ambiental. E com essa nova estrutura de governança pública ambiental que o país teve que estabelecer após essa conferência, que trouxe os temas ambientais, na realidade, para uma centralidade dos temas de desenvolvimento. O que nós estamos falando, e aí a grande marca, é uma agenda que foi celebrada em 92, ou acordada em 92, mas que pauta o século XXI. O ex-deputado Alfredo Sirquis aponta que a conferência ampliou o tema das mudanças climáticas. Depois do Rio de Janeiro, passou a ser uma ação coletiva, uma ação multilateral e verdadeiramente uma ação que passou a transcender as forças políticas. Segundo o senador Fernando Collor, presidente da República entre 1990 e 1992, os resultados daquela conferência repercutem até hoje como inspiração para um futuro ambientalmente melhor. Aqui definimos a Agenda 21, documento base para a elaboração dos planos nacionais de prevenção do meio ambiente e principal instrumento de avaliação do desempenho ambiental dos países signatários. No Rio de Janeiro, opusemos à perspectiva de um futuro distópico a utopia de um congraçamento universal. Maior participação dos trabalhadores nos debates, cobrança das dívidas com a Previdência e manutenção de direitos. Esses foram alguns pontos defendidos nesta segunda-feira por representantes de centrais sindicais ouvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito que analisa a Previdência brasileira. A CPI da Previdência recebeu várias críticas à reforma que está sendo analisada no Congresso. A comissão ouviu representantes de centrais sindicais. Entre as reclamações, a de que os trabalhadores não têm espaço no debate sobre a proposta apresentada pelo Poder Executivo. E o governo, muito pelo contrário, o que ele tem feito é rechaçado os representantes. E vamos falar aqui dos sindicatos, os representantes dos trabalhadores que estão lutando para a conservação desses direitos. É preciso ajustes, tudo bem, mas negociados, acho que tem que ser feito um amplo debate, identificando então os problemas, tem que fazer um debate, como foi que foi feito na época do governo Lula, no segundo mandato dele. O representante da Intersindical pontuou medidas previstas na reforma da Previdência que prejudicam os trabalhadores, as mudanças no benefício de prestação continuada, na aposentadoria do trabalhador rural e o aumento do tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. Afeta 40% dos trabalhadores do nosso país, especialmente os trabalhadores da economia informal, especialmente os trabalhadores que vivem de bico, aqueles que trabalham períodos de cada ano, aqueles que trabalham sem registro em carteira, é a cabeleireira, é a diarista, é o encanador, é o pedreiro, é o eletricista, é o vendedor ambulante, enfim, milhões de trabalhadores. Os participantes da audiência pública também apresentaram algumas sugestões, entre elas a de suspender a tramitação da reforma até que a CPI apresente suas conclusões e dúvidas sejam esclarecidas, especialmente sobre as fontes de financiamento da Previdência. Qual o impacto dos seguidos refis que nós tivemos durante os últimos 10 anos no pagamento e saneamento das dívidas com a Previdência? Porque o que se sabe hoje é que, por conta dos seguidos refis, nós temos uma insistente, para usar um termo suave, um insistente não pagamento de débitos previdenciários no Brasil. Se alterar a Previdência cria um impacto que não pode ser discutido, não pode ser discutido da forma como está sendo, tampouco ser implementado enquanto não se for realizado a cobrança das dívidas.
Nós da CSP temos claro que não há nenhum tipo de discussão a ser feita, de avanço nessa discussão, sem pautar quanto cada empresa deve. Nessa segunda-feira foi apresentado o 5º relatório da Instituição Fiscal Independente. A instituição foi criada em novembro de 2016. Uma das funções dela é criar cenários fiscais e orçamentários para orientar o equilíbrio de longo prazo do setor público. O relatório desenhou 3 cenários para o Brasil, todos relacionados à aprovação das reformas no Congresso. O gasto obrigatório no Brasil hoje representa um percentual muito grande da despesa. De um gasto total sujeito à regra do teto, da ordem de 1.214 bilhões, só 114 bilhões correspondem a gastos que poderiam ser cortados rapidamente. E dentro desses 114 bilhões, você tem ainda restrições importantes, porque ali tem gasto de água, de luz, energia, serviços terceirizados, para fazer os ministérios, os órgãos do governo funcionarem. Então, como a despesa obrigatória é muito rígida, então isso faz com que a importância das reformas seja ainda maior para o ajuste fiscal, porque é só através das reformas que vai se conseguir mudar a trajetória de cada uma dessas despesas que compõem o gasto obrigatório. O cenário básico, que é a maior aposta da instituição fiscal independente, prevê queda gradual da dívida a partir de 2024. O auge da dívida seria em 2023, quando ela representaria 92,4% do PIB. O crescimento seria de 2% entre 2019 e 2030. Já o cenário otimista acredita no crescimento de 3% entre 2019 e 2030. E o cenário pessimista coloca a dívida em quase 100% do PIB em 2021 e em 125% do PIB em 2030. Já a curto prazo, o relatório é otimista para o cumprimento da meta fiscal de 2017, em boa parte por causa das receitas dos estados e municípios. Mesmo assim, a previsão da instituição é de que o déficit aumente em 2018, contrariando a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. O déficit aumenta porque as despesas vão continuar crescendo e do lado da receita não há uma recuperação importante ainda que faça recuperar esse déficit. O déficit ainda vai crescer um pouco para depois começar a melhorar. Esse é um recado importante. Não tem mágica em política fiscal. O governo está fazendo a parte dele, anunciando medidas de ajuste, mas demora para aparecer o efeito maior sobre o resultado. A violência contra a mulher cresceu 11% nos últimos 2 anos. Os dados foram divulgados pelo Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. O estudo é realizado de 2 em 2 anos desde 2005 com mulheres de todo o país. Na última pesquisa, as entrevistadas que declararam ter sofrido algum tipo de violência doméstica foi de 18%. Agora, esse percentual saltou para 29%. 1.116 mulheres participaram da pesquisa feita por telefone no período de 29 de março a 11 de abril. A violência doméstica pode ser psicológica, sexual, patrimonial, moral e física. E 67% das mulheres entrevistadas disseram já terem sido agredidas fisicamente. Entre as entrevistadas brancas, 57% delas afirmaram já terem sofrido esse tipo de agressão. Esse número aumenta quando as mulheres são negras. 74% delas também já sofreram violência física. Os agressores, na maioria dos casos, são próximos das vítimas. Em 41% dos casos, o atual marido, companheiro ou namorado foram apontados como autores da agressão por 41% das vítimas. Agressões feitas por ex-companheiros, 33%. Todas as entrevistadas disseram conhecer a Lei Maria da Penha, mas 53% acreditam que a lei protege apenas, em parte, as vítimas de violência. As nossas pesquisas, elas têm o objetivo de dar um resultado representativo da opinião da população brasileira e que os parlamentares possam utilizar esses resultados para poderem avaliar políticas públicas, formularem políticas públicas e, nesse caso, violência para diminuir a violência contra a mulher. Para outras notícias, acesse a nossa página na internet e acompanhe aqui na programação os boletins do Senado Agora. Uma boa terça-feira para você.